Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, que será o nosso último vídeo do ano. Então vamos rezar, vamos agradecer a Deus, não é? Por esse ano, né, que nós estivemos juntos, e ano que vem, se Deus quiser, que Ele nos dê a graça aí de continuarmos aí o nosso canal, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à nossa mãe, a Virgem Maria, Mãe da Igreja, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos gravar então mais um vídeo, o último desse ano. Estamos aí encerrando o ano civil, mas, se Deus quiser, o ano que vem, que já se inicia aí nessa semana, a gente já vai dar sequência, com a graça de Deus, tá? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje nós vamos continuar estudando o catecismo, tá? Então, se Deus quiser, Deus nos der vida e saúde, nós vamos continuar o estudo do catecismo no ano que vem, o estudo bíblico que nós estamos fazendo no Antigo Testamento, tá? E outros temas aí ligados à nossa fé católica, tá? Então, continue aí no canal nos acompanhando, ok? Então, gente, a gente terminou na aula passada o parágrafo 769. Hoje é o 770. Do Catecismo Amarelinho. A página é 221. Repetindo, página 221, parágrafo 770. 770. O título é O Mistério da Igreja. Lembrando que estamos estudando sobre a Igreja, eclesiologia, ok? Nós já estudamos a igreja que é prefigurada no Antigo Testamento, tá? É a Assembleia de Deus lá do Antigo Testamento, e a igreja também no Novo Testamento. Então, na aula passada, a gente estudou a instituição da igreja no Novo Testamento, quando Jesus instituiu a igreja sob Pedro e os apóstolos, e a sua manifestação no dia de Pentecostes, que está lá em Atos capítulo 2, ok? E também nós vimos a consumação da igreja, ou seja, a igreja ela começa aqui na terra, mas ela só será consumada na glória, quando Jesus voltar na parousia. Por quê? Porque aí vai acabar o mal, vai acabar o pecado, entendeu? Interessante. Nós terminamos na aula passada falando uma coisa muito importante, que antes da vinda de Jesus, a igreja terá uma provação muito grande, gente. Tá? O Catecismo diz isso no parágrafo 769. E isso nos faz pensar, será que essa provação já não está acontecendo? Eu acredito que ela já esteja acontecendo, essa provação da igreja. O que é essa provação da igreja? Esse ataque que a igreja vem sofrendo. A igreja sempre foi muito atacada, mas hoje, gente, a perseguição está muito forte. Hoje você não pode falar, a igreja não pode falar nada, que ela é atacada. Qualquer coisa que a igreja fala, ela é bombardeada por todos os lados, pela mídia, não é?
E o pior que eu vejo é que também ela está sendo dividida, ela está sendo... pessoas dentro da igreja estão dividindo a igreja, ou seja, padres, bispos. É só você ver a Alemanha, como que está a Alemanha hoje, a igreja da Alemanha, querendo aprovar coisas que o Papa não aceita. Aborto, eutanásia, casamento de pessoas do mesmo sexo, ordenação de mulheres, não é? E várias outras coisas que querem aprovar. Não é? Então, quer dizer, a coisa está ficando feia. Não é? É o comunismo, não é? Esse povo, essas feministas aí que ficam fazendo esses absurdos dentro da igreja, quebrando imagens, pegando hóstias consagradas e jogando no chão, destruindo igreja, queimando igrejas. Não é? Então, gente, o negócio está ficando feio. Tá? O negócio está ficando feio. A diminuição de pessoas na igreja, muito poucas pessoas na igreja. Não é? Então, isso tudo são táticas do encardido do inimigo. Por causa da pandemia aí, a igreja foi diminuindo, só que a pandemia diminuiu e as pessoas continuaram em casa. Ah, não precisa ir na igreja não, eu fico em casa. Então a igreja está cada vez diminuindo mais. Não é? Então quer dizer, gente, o negócio está ficando feio, só não vê quem não quer. Não é? O mal está crescendo a cada dia, tá? E Deus está ficando em segundo plano. Deus está sendo jogado de lado. As pessoas não têm mais fé, a fé está esfriando, está diminuindo, as pessoas não rezam mais, não leem a palavra de Deus. Não é? Quantos católicos que não leem mais a Bíblia não vão à igreja? Não é? Então, é o que a palavra de Deus diz. Né? Será que quando Jesus voltar vai haver fé sobre a terra? A Bíblia questiona isso. Né? Então, esse esfriamento da fé, né, pode ser essa provação que a igreja vai sofrer. Não é? E, vamos dizer assim, a manifestação anti-igreja, contra a igreja. Então, é muito sério isso que o catecismo nos alerta, gente. Temos que ficar de olho, de olho. Então, a igreja é um mistério, tá? Assim como Deus é um mistério, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, diz aí o parágrafo 770. A igreja está na história, ok? Então, por isso que ela está aí caminhando há 2000 anos na história. Por isso que existe a história da igreja. Já fiz aí um vídeo, né, sobre a história da igreja, do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, a história transcende. Ou seja, a igreja, né? É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual, portadora de vida divina. Então, a igreja, ela é como Cristo. Ela tem a parte humana e tem a parte divina. A parte divina é por quê? Porque ela é guiada pelo Espírito Santo. E tem a parte humana, que somos nós. Entenderam? E eu quero aproveitar, eu estava falando aqui sobre história, né? E eu quero mostrar para vocês, eu fiz um vídeo aí também, falando sobre os materiais de evangelização. Então eu quero mostrar novamente uma coisa que eu tenho aqui na minha casa, que eu adquiri, que seria muito bom se as pessoas adquirirem, mas eu acho que não tem mais para vender hoje. Mas tem livros, tá? Então eu quero mostrar para você e explicar o que eu tenho aqui sobre história da igreja. Ó, são 3 caixinhas com história da igreja. Por que 3 caixas? Porque a história da igreja, gente, são 2000 anos. Essa primeira parte aqui é a história da igreja antiga, que vai desde o século I até o século V. É chamada Idade Antiga, que vai mais ou menos até o ano 500, que é desde de Jesus, né, que Jesus fundou a igreja, até mais ou menos o ano 500, onde houve a queda do Império Romano. O Império Romano caiu no ano 476. E aí, os bárbaros arrasaram tudo, destruíram tudo. Roma, né, destruíram lá Jerusalém, e só ficou de pé a Santa Igreja Católica. Só a Igreja Católica que não acabou.
porque tinha o Papa, eles tinham respeito pelo Papa. Então, quer dizer, então você pode estudar, então, nesse primeiro volume, se você não consegue adquirir em CD. Por que eu quis adquirir em CD? Porque tem muita gente que não gosta de ler. Ah, eu não tenho paciência para ler. Então escuta, coloca no seu carro, na sua casa e vai ouvindo. Você pode ir fazendo até suas coisas, não é? Vai fazendo os seus trabalhos e vai ouvindo, se você não gosta de ler. Tem gente que já gosta de ler, então você pode ter os livros também. Então, por isso que eu adquiri em CD. Então você pode gravar. Não é? Eu quero gravar a história da igreja para me assistir no carro, me assistir no meu escritório, eu vou trabalhando e vou entendendo a história da minha igreja. É muito importante a gente estudar a história da nossa igreja, gente. O segundo volume vai do ano 500 até 1500, são 1000 anos. É a Idade Média, que o povo fala aí que é a Idade das Trevas. Que Idade das Trevas, coisa nenhuma. A Idade Média foi maravilhosa, em uma parte. Outra parte foi difícil, né? Teve Inquisição, teve cruzadas, né? Teve outras coisas, mas teve muitas coisas boas na Idade Média, né? O povo tinha fé, né? O que valia mais era a alma do que o corpo, não é? As pessoas acreditavam em Deus, não é igual hoje que o povo ficou ateu, né? O que importava era você salvar a sua alma. Não é? Então tinha coisas muito boas. A igreja fundou as universidades na Idade Média, as grandes catedrais da Europa, essa de Notre Dame que incendiaram aí um dia desse. A igreja, né, foi belíssima, né? Foi na Idade Média. Então, quer dizer, então você pode estudar também a Idade Média, que o povo fala aí. E a última parte, tá? Vai do ano 1500 até os nossos dias de agora, que é a chamada Idade Moderna e Contemporânea, que começa lá com a Reforma Protestante, não é? Vem várias outras coisas, não é? Do ano 1500 até hoje. A descoberta do Brasil, da América, não é? Eu estou falando, gente, da parte religiosa, tá? Não estou falando da parte históricas, vamos dizer assim, política não. Estou falando da parte religiosa, não é? Da descobrimento da América, descobrimento do Brasil, a vinda aqui dos jesuítas, a celebração da primeira missa, não é? Graças a Deus que a América é um continente católico cristão e o Brasil, graças a Deus, é um dos países mais cristãos e católicos do mundo, ok? Então, se você quiser adquirir, tá? Procure aí nas livrarias católicas. Então esse é o parágrafo 770. O 771 diz assim: a igreja, ao mesmo tempo visível e espiritual, porque ela é formada, né, da parte humana e da parte espiritual, ok? O mediador único é Cristo. São Paulo já disse isso lá, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra a sua igreja. Aí, tá vendo? Então quem sustenta a igreja na terra é o próprio Cristo, por isso que ela não acabou até hoje. Comunidade de fé. Então a igreja é uma comunidade. Então o católico é um ser comunitário, ele tem que ir para a comunidade, ele não pode ficar isolado dentro de casa. Esperança e caridade. Caridade quer dizer amor. Como um todo visível pela qual difunde a verdade e a graça a todos. Então a igreja, ela tem que difundir a verdade pelo mundo, porque Jesus mandou: ide pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a todas as criaturas. Então a igreja, se ela não for missionária, ela não cumpre a vontade de Deus, a vontade de Jesus. A igreja é, ao mesmo tempo, aí aqui ele dá, tá, alguns tópicos sobre a igreja. Então vamos ver. Então a igreja é, ao mesmo tempo, 2 pontos, seguindo aqui o catecismo. Primeiro, ela é uma sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, ou seja, ela tem uma hierarquia. Qual é a hierarquia da igreja, gente? Papa, pegando de baixo para cima, Papa, sucessor de Pedro, bispos, sucessores dos apóstolos, sacerdotes, padres, presbíteros, diáconos. É o chamado clero da igreja. É hierarquia. Agora de baixo para cima. Diáconos é o primeiro grau.
padres, sacerdotes, presbíteros, bispos, sucessores dos apóstolos, papa, sucessor de Pedro, então, e depois os leigos, mas nós não somos, os leigos não fazem parte da hierarquia. Por exemplo, eu sou um leigo, mas eu não faço parte da hierarquia da igreja. Por quê? Porque eu não sou diácono, nem bispo, nem padre, nem papa. Então os leigos, eles devem obediência à hierarquia. Entendeu? Então tudo aquilo que a gente for fazer na igreja, igual eu estou fazendo aqui, um trabalho em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu não posso fazer nenhum trabalho de evangelização. Quando eu comecei esse canal aqui, eu conversei com um diácono, que era amigo meu, conversei com um padre, que é da minha paróquia, que eu sou da paróquia São José do Havaí. Claro que eu não tive a oportunidade de estar com o bispo e com o papa. Se eu tivesse essa oportunidade, eu não só iria comunicar a eles, mas também eu iria pedir a bênção, né? Que eu não sou maluco de não pedir a bênção para eles. Mas eu não tive a oportunidade de pedir a bênção e comunicar para o papa e nem para o bispo. Mas eu já comunicando ao padre e ao diácono já faz parte da hierarquia, porque eles também são, vamos dizer assim, fazem parte do grupo da igreja, vamos dizer assim. E eles me autorizaram e me abençoaram a fazer esse programa. Então, gente, o católico ele não pode fazer nada sem autorização da hierarquia da igreja. E dentro da hierarquia também, eles têm uma submissão. O diácono, que é o primeiro grau, ele tem que obedecer ao seu pároco. Porque o diácono está numa paróquia. Então, por exemplo, aqui na São José do Havaí tem os diáconos. Eles devem obediência ao padre. Entendeu? Ao padre da paróquia. O padre deve obediência ao bispo. E o bispo deve obediência ao papa. Então, um obedece o outro. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. O papa é o chefe supremo da igreja. Ninguém dá ordem para o papa. O papa pode fazer o que ele quiser na igreja. Ele manda e desmanda. Abaixo dele vem o bispo. Então o bispo, para fazer alguma coisa na igreja, tá? Na diocese ele pode fazer. Tá? Agora, ele não pode fazer nada assim, na igreja assim, de maior, né? Sem autorização do papa. Tá? Por exemplo, um santo. Ele não pode... o processo começa na diocese, mas só quem pode dar o aval se é santo ou não é o papa. Entendeu? Então o papa é o supremo. Aqui na terra, lógico, o supremo é Deus, né? Então aqui na terra é o papa, depois o bispo, os padres e os diáconos têm que estarem subordinados ao bispo. Então aqui, por exemplo, na matriz São José do Havaí, aqui nós temos aqui a diocese de Campos, que tem o bispo Dom Roberto. E o Dom Roberto tem as paróquias, São José do Havaí, São Benedito, né? Apesar que a São Benedito ela não é diocesana, mas ela também está subordinada ao bispo. Tá? Mas, vamos dizer assim, todas essas igrejas elas devem obediência ao senhor bispo, e o bispo ao papa. Okay? Ninguém pode ordenar um bispo sem autorização do papa. É o papa que ordena um bispo. Se um bispo quiser se aposentar, ele tem que comunicar ao papa, o papa tem que autorizar que ele se aposente. Então, gente, a igreja não é uma bagunça. Graças a Deus, nós temos ordem dentro da igreja. Graças a Deus. Isso é muito bonito. Eu me sinto feliz com isso. E a nossa igreja não é casa da mãe Joana. Nós temos que prestar obediência, sim. Entendeu? Eu fico muito satisfeito com isso. E ao mesmo tempo ela é o corpo místico de Cristo, como eu já expliquei, como diz São Paulo lá na carta aos Coríntios. Então nós, pelo batismo, fazemos parte desse corpo místico que é a igreja. Olha que bonito, né? Por isso que é importante o batismo, que eu já falei aqui várias vezes. 2. A igreja é uma assembleia visível e comunidade espiritual. Olha aí, ao mesmo tempo, tá vendo? Ao mesmo tempo que ela é visível, ela é espiritual. Como Cristo. A igreja é a mesma coisa de Jesus. Jesus também não é Deus e não é homem. A igreja é a mesma coisa. A igreja ela é humana e ela é divina. Por isso que a gente não pode mudar de igreja. Nós católicos não podemos mudar de igreja. Por quê?
porque a gente faz parte de um corpo. Se você sair da igreja, você está abandonando esse corpo. Então, esse é o perigo do católico que abandona a sua fé. É a apostasia, que a carta aos Hebreus fala pesado sobre isso. É o herege, né? É um perigo católico que deixa a igreja e vai para as outras religiões. Porque ele deixa o corpo de Cristo. Ele é como se a gente ficasse cambeta. É como se eu amputasse um pedaço do meu corpo. Não dói? Quem já amputou ou quem é cego de uma vista, ou quem não ouve de um ouvido, a pessoa fica incompleta. A igreja é a mesma coisa. Cada membro que se afasta da igreja, a igreja perde. A igreja, vamos dizer, como se ela... Mas Jesus a levanta, lógico, ela também é espiritual, mas a igreja sente. Então esse é o perigo, gente, de você abandonar a sua fé, abandonar o corpo de Cristo. Tá? Eu não estou falando daqueles que já nascem nas outras religiões. Esses não têm culpa de nada. Ninguém tem culpa de nascer numa religião, seja ela qual for, judaica, né, muçulmana, protestante, espírita, ninguém tem culpa. Agora, quem que a igreja diz que tem culpa? Aquele que nasce católico e muda de religião. Aí ele tem culpa. E pior ainda, vá para as outras religiões e batiza de novo. Não é? Aí que é grave. Por quê? Porque o batismo é um só, não pode ser apagado. Então a pessoa vai lá e batiza de novo. Então está desrespeitando a Deus. Porque Jesus não. Efésios diz que há um só batismo. Não pode repetir o batismo. Nem apagar o batismo. Então a pessoa vai lá para outra religião e batiza de novo. É pior ainda. Tá? Então esse é o perigo. Então a gente é uma assembleia visível e comunidade espiritual. A igreja terrestre e a igreja enriquecida de bens celestes. Então, a parte terrestre da igreja é o quê? São os sacramentos, não é? É tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra. E qual é a parte celeste? Não é? Por exemplo, a igreja ela tem várias dimensões. Ela tem a igreja da Terra, mas tem a igreja, né, do purgatório, tem a igreja do céu, é a parte celeste, não é? A igreja ela tem 3 realidades. Aqui na Terra é a chamada igreja militante, a igreja padecente, a que está se purificando no purgatório, e a igreja triunfante, a igreja do céu, é uma igreja só, em 3 dimensões. Por isso que ele fala aqui. É a igreja terrestre junto com a igreja celeste. É a mesma igreja, é uma só. Essas 3 dimensões constituem uma só realidade complexa em que se funde o elemento divino e humano. A mesma coisa de Jesus. Em Jesus a gente fala que é uma união hipostática, a parte divina com a parte humana. Jesus sempre foi Deus, mas quando ele se encarnou, ele assumiu uma forma humana. A igreja é a mesma coisa. Quando Jesus fundou a igreja, ela é a parte humana, tá? Mas como ele disse que ele estaria e mandaria o Espírito Santo, então é onde que a parte divina age, não deixando a igreja errar o caminho da doutrina, não é? Por isso que a igreja está aí até hoje, senão a igreja já tinha acabado há muito tempo, que eu já falei. Por isso que é bom estudar a história da igreja, tá vendo? Caracteriza-se a igreja por ser humana e ao mesmo tempo divina. Olha aí, então a igreja é ao mesmo tempo humana e ao mesmo tempo divina. Visível, mas ornada de dons invisíveis, operosa na ação e devotada à contemplação, ou seja, à oração. Presente no mundo e, no entanto, peregrina. O que quer dizer isso? A igreja está no mundo, está aqui, mas ela olha para o alto. Ela é peregrina, ou seja, ela sabe que ela está aqui, mas ela não é daqui. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Você sabia que a palavra paróquia significa terra de exílio? Exílio quer dizer aquela pessoa que não vive mais na sua terra. Não é? A palavra paróquia significa isso. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Isso aqui é um momento, tá? Mas o nosso lugar é o céu. Isso de modo que nela o humano se ordene ao divino
e a ele se subordine o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos. Qual é essa cidade futura que a gente busca, gente? É o céu. Isso quem disse foi o Concílio Vaticano II, lá naquele documento sobre a igreja, sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio, no número 2. Então, a igreja está no mundo, mas a igreja não é deste mundo. Por isso que a palavra de Deus diz, é buscar, vamos dizer, estar no meio das coisas que passam, buscando aquilo que não passa, ou seja, a vida eterna. Tá? Então, esse é um mistério, tá vendo? É o mistério da igreja. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Ok? Ó humildade, ó sublimidade, tabernáculo de Cedar e santuário de Deus. Santuário quer dizer lugar sagrado. Então a igreja é um lugar sagrado. Morada terrestre e palácio celeste. Casa de barro e sala régia. Olha só, hein? Corpo de morte e templo de luz. Finalmente, desprezo para os soberbos e esposa de Cristo. És negra, mas formosa, ó filha de Jerusalém. Ainda que desfigurada pelo labor e pela dor do longo exílio. Aí, tá vendo? A palavra paróquia. A beleza celeste te adorna. Olha que texto bonito, né? Gente, parece assim, parece uma poesia, não é? Muito bonito. Esse é o parágrafo 771. O 772 fala que a igreja é um mistério da união dos homens com Deus. Então, a igreja ela é uma união do homem com Deus. O homem, gente, quer dizer o ser humano. É na igreja que Cristo realiza, o parágrafo 772, que Cristo realiza e revela seu próprio mistério, como a meta do desígnio de Deus. Recapitular tudo nele, Efésios capítulo 1, versículo 10. São Paulo denomina de grande mistério, Efésios capítulo 5, versículo 32. A união esponsal entre Cristo e a igreja. Então é um mistério. Então São Paulo compara a união de Cristo com a igreja com o casamento. A igreja é a esposa de Cristo. Assim como a esposa tem que fazer a sua parte e o marido também, para o casamento dar certo, tanto que eles juram lá diante de Deus amor e fidelidade, a igreja também ela é fiel a Cristo como Cristo é fiel à igreja. É um mistério. Entendeu? E outra coisa, esse mistério da união dos homens com Deus, que eu queria falar o seguinte, gente. Tem gente que diz assim, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Isso é errado. Tá? Você degola Jesus. Tá? Nenhum católico pode falar isso. Eu aceito Jesus, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. É um erro. Tá? Não podemos separar Cristo da igreja. Isso, gente, não acontece. Isso não é de agora. Isso é influência lá do século XVII, da Revolução Francesa, né? Que os inimigos da igreja, né? Aqueles racionalistas que começaram a dizer que a religião, a igreja, né, oprime o povo, né, que não existe religião, que a Igreja Católica dominou o mundo para poder ganhar dinheiro. Aqueles homens, né, Renan, Voltaire, né, aqueles da Revolução Francesa, aqueles ateus, né, que queriam acabar com a igreja, vamos dizer assim. Então eles diziam isso, não é? Sim a Cristo e não à igreja. Tá? Mas, gente, pode até ser que houveram gente que não foram fiéis, papas, bispos, diáconos e leigos, mas isso não tira, né, a importância da instituição. Tá? A parte humana da igreja é uma coisa, a parte divina é outra. Uma coisa é infalibilidade, a outra é impecabilidade. A igreja é santa, mas ela é formada de homens pecadores, como eu já expliquei. Ok?
por ela estar unida a Cristo como a seu esposo, a própria igreja também se torna mistério. Olha só que bonito. Ok? Então a própria igreja é um mistério. Efésios capítulo 3, versículos 9 a 11. Contemplando nela o mistério, São Paulo exclama: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Esse é o parágrafo 772. O 773 complementa. Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus, pela caridade que nunca passará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. É a finalidade que comanda tudo o que nela é meio sacramental, ligado ao mundo presente que passa. Então, gente, o que faz a igreja crescer é o amor. O amor de Deus, que Jesus tem por ela, a ponto de se entregar por ela, e o amor que nós temos que demonstrar a Cristo e à igreja. Tá? Por que eu amo a igreja? Porque eu amo a Cristo. Tá? Então eu defendo essa igreja contra tudo e contra todos, com todos os erros que ela tem. Tá? Às vezes dá até vontade de você abandonar a igreja. Eu já tive vontade muitas vezes de abandonar tudo. Claro, todos nós temos. Nós somos humanos. Quando a gente às vezes não é compreendido, quando às vezes a gente fala mal da gente, principalmente a gente que trabalha na igreja, né, a gente às vezes pensa em desistir. Não é? Querem puxar o nosso tapete. Quantas vezes já quiseram puxar o meu tapete? Mas caíram do cavalo. Por quê? Porque eu não estou aqui por causa de mim. Não. Se de hoje para amanhã quiserem me tirar, se for da vontade de Deus, eu não sou imprescindível, não. Entendeu? Eu estou aqui para ajudar. Eu estou na igreja para ajudar. Mas se de hoje para amanhã acharem que eu não precisam de mim, eu vou viver minha vida. Vou continuar na igreja, vou continuar indo à minha missa, mas se não quiserem mais os meus serviços, vamos dizer assim, vamos dizer, tudo bem, eu não vou brigar por isso. Entendeu? Porque tem gente que é assim, né? Às vezes fica com inveja, porque às vezes não tem o dom que você tem, né? Então às vezes querem puxar o seu tapete. Mas eu não tenho esse problema, eu estou aqui, gente, para ajudar. Eu não quero nada para mim. Tanto que eu já falei aqui, não quero ser coordenador de nada, não quero ser ministro de nada, não quero ser chefe de nada. Você pode ver, não busco cargos. Tem gente que quer, quanto mais cargo tem, mais cargo quer. Né? Eu não quero cargo nenhum, eu só quero ajudar. O meu intuito aqui é ajudar a Igreja de Cristo, da qual eu faço parte com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa igreja. Então, o meu problema é esse daí. Ok? Então, para isso, gente, a gente tem que ser humilde. Aquilo que São João Batista falou. Que Jesus apareça, que eu desapareça. Mas tem gente que é o contrário. Que Jesus desapareça e eu apareça. Eu tenho que aparecer. Né? Na hora de tirar foto, né, igual aqueles paparazzi, né, que gostam de tirar foto com artista, não tem? Eu vejo lá, às vezes eu vejo na igreja, na hora de tirar foto. Às vezes eu até esqueço que eu tenho que tirar foto. Né? Eu não esqueço também de aparecer na foto, né? Se quiser tirar foto comigo, bem, se não quiser também, eu não vou brigar por isso. Mas tem gente que é o primeiro a ficar lá em cima, né? Que não, tem que aparecer na foto. Gente, quem tem que aparecer é Cristo, é Jesus que tem que aparecer, não eu. Eu não tenho que aparecer em lugar nenhum. Eu nem faço questão de aparecer na filmagem, eu já não gosto de aparecer mesmo porque eu sou muito feio. Né? Sempre me achei muito feio. Então, quer dizer, eu não tenho essa pretensão de aparecer na igreja. Não, quem tem que aparecer é Cristo. Ele que tem que aparecer. Então vamos ser um pouquinho mais humildes. Né? Vamos, né, vamos dizer, amar realmente a igreja, defender a igreja contra tudo e contra todos, dando testemunho. Não é? Sua estrutura se ordena integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo. Então, a igreja existe para quê? Para buscar a santidade, meu amigo. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Se a gente não for santo, a gente não entra no céu. Ok? Então, por isso que a igreja tem aí os santos canonizados para nos dar exemplo. E tem gente que fala, não é?
os santos é só... Eu não vou ser santo, porque santo é só papa, bispo, não é? Padre. Não! A igreja tem muitos santos, escravos, né? Vários santos na vida comum. Não é? Santos que viveram modestamente como leigos. Não é? São Francisco de Assis não era padre. São Benedito era cozinheiro. Tivemos vários santos. São Benedito também era escravo. A Inha Chica, que vai ser canonizada agora, é uma escrava. Santa Perpétua, Santa Felicidade. Tivemos até reis, porque às vezes a gente pode achar também que a santidade é só para pobre. Não, tem ricos também, muitos reis que são santos. Então, gente, a santidade é para todos. Por quê? Porque se a gente não buscar a santidade, a gente não vai entrar no céu, na comunhão. Então a igreja nasceu para que a gente seja santo. Por isso que a igreja canoniza vários santos. Entenderam? Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Leia lá depois. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. Por isso que, e outra, né, tem no Antigo e tem no Novo Testamento. Sede santos como eu sou santo. Isso tem no Antigo e tem no Novo Testamento. Então nós temos que buscar a santidade com todos os nossos pecados. Quem não morrer santo, gente, não vai para o céu. Por isso que existe o purgatório, porque a maioria não morre santo, então tem que passar por uma purificação da alma para poder chegar à santidade e ir para o céu. Tá? Porque Deus é santo, santo, santo. Tem 2 textos que falam sobre isso. Isaías capítulo 6 e o Apocalipse também fala. Deus é 3 vezes santo, é a Santíssima Trindade. Então, meu amigo, se você não buscar a santidade, você não vai ver a Deus. Ok? E a santidade é buscada na igreja, por isso que, né, a gente tem lá tantos santos lá para a gente poder imitar a vida deles. E a santidade é a medida segundo o grande mistério em que a esposa responde com o dom do amor ao dom do esposo. Olha aí, então como é que a gente responde ao dom que Deus nos deu? É buscando a santidade, entendeu? Maria nos precede a todos na santidade, que é o mistério da igreja como a esposa sem mancha e sem ruga. Então, assim como a igreja ela não tem pecado, a Virgem Maria também, por isso que ela é mãe da igreja. Como que a igreja não tem pecado? E esses padres aí que ficam pecando? E os papas que pecaram? Gente, a igreja é santa, a instituição, corpo de Cristo. Quem tem pecado são os membros da igreja, somos nós. Eu estou falando aqui da instituição. Igreja com I maiúsculo. Não somos nós que somos membros dessa igreja. Não é disso que eu estou dizendo. Lembrando que a igreja é visível e divina, humana e divina. A parte humana dela peca, que somos nós. Mas eu estou falando da parte divina. É disso, a instituição, corpo de Cristo. Tá? É isso que eu estou dizendo, entenda. Bom? Então Nossa Senhora é a mãe da igreja, por isso que ela é a imaculada. Por isso que diz aqui, ó, Maria nos precede a todos na santidade, que é o mistério da igreja como a esposa sem mancha e sem ruga. Sem mancha quer dizer o quê? Imaculada. Então, assim como como Maria é imaculada, sem mancha, a igreja também é sem mancha. Entendeu? A igreja é instituição. Tá? Então as duas são mães. A igreja também é nossa mãe. Assim como a Virgem Maria é a nossa mãe, Jesus nos entregou lá aos pés da cruz, a igreja também é a nossa mãe. Ok? E a igreja também é imaculada. Ok? Depois você pode ler lá no Efésios capítulo 5, versículo 27. Leia lá que você vai ver. Efésios capítulo 5, versículo 27. Por isso a dimensão marial da igreja antecede a sua dimensão petrina. O que quer dizer isso, gente? O que aconteceu com a Virgem Maria é o que vai acontecer com todos nós, que somos igreja, que fazemos parte da igreja. Assim como Nossa Senhora, né? Ela, depois da sua vida, ela foi para o céu de corpo e alma, porque ela não tinha pecado. Nós também um dia vamos, na ressurreição,
nosso corpo vai ressuscitar glorioso e a gente não vai ter mais pecado, graças a Deus. Então Nossa Senhora já precede o que vai acontecer com todos nós que pertencemos à igreja. Entendeu? Então já aconteceu com ela o que vai acontecer com cada um de nós na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o parágrafo 773. O 774 fala que a igreja é o sacramento universal da salvação. Isso é muito bonito, gente. Sacramento universal, né, que está em todo lugar, da salvação. Ou seja, a igreja nasceu para levar a salvação a todos os povos. Por isso que a igreja está no mundo todo, ok? A palavra grega, mysterium, foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramento. Na interpretação, o termo sacramento exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mistério. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação, pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade, santa e santificante, é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da igreja. Jesus amado. Gente, vamos entender isso. Aonde que a salvação se manifesta, gente? Nos sacramentos. Então, gente, pelo amor de Deus, não fiquem sem os sacramentos. Quais são os sacramentos da Igreja Católica, gente? Não é aula de sacramentos, mas eu vou falar aqui rapidamente. A igreja tem 7 sacramentos. Quais são os sacramentos? Que a salvação é através deles. Vou pela ordem. Batismo, crisma, confissão, eucaristia, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. 7. Tá? Então, gente, pelo amor de Deus, Jesus nos salva através dos sacramentos. Mas não é para ficar de enfeite não, gente. É para a gente correr atrás, é para a gente buscar. Todo católico precisa buscar os sacramentos. Por isso que você não pode ficar dentro de casa. Porque o sacramento só pode ser na igreja, ao vivo e a cores. Não é a nossa aula de sacramentos, mas eu tenho que falar porque o catecismo está dizendo aqui. A salvação é através dos sacramentos. E os sacramentos não podem ser à distância, como, por exemplo, a bênção. A bênção sacramental pode ser à distância. Pode ser pela televisão, pode ser pelo rádio, né? Mas o sacramento não. Nenhum dos 7 sacramentos pode ser, a não ser ao vivo e a cores, na igreja, ou se o padre vier na sua casa. Mas a maioria das vezes é na igreja. Então você tem que ir para a igreja, amigo. Então, se você não é batizado, você tem que batizar o mais rápido possível. Se você ainda não é batizado, corra. Você precisa ser batizado. Se você não é crismado, não é facultativo, é obrigatório. Se você ainda não é crismado, tem que crismar. Confissão. Se você cometeu algum pecado, não basta confessar com Deus, tem que confessar. Eucaristia. Você tem que buscar a Eucaristia, pelo menos no domingo. Ir à missa e comungar. Aí você escolhe, né? Se você é homem, você pode escolher ou a ordem ou o matrimônio. Claro, se você quiser ficar solteiro, não é pecado. Mas, né, se você puder, né, se você é homem e puder escolher entre o sacramento da ordem, a igreja precisa de padre, senão não existe. Eu já falei aqui, sem padre não tem missa. Então, vamos rezar para que haja muitos padres. Então, se você tem a vocação para ser padre, vá ser padre. Tem muita gente que quer ser padre e a família não dá força. Né? Uma vez, na minha vida, eu queria ser padre, quando eu era mais novo. E eu brincava que eu queria ser padre, e eu via muita gente criticando, né? Até mesmo pessoas da minha família. Não vai ser padre não, tem que casar. Né? Infelizmente, não era a minha vocação. Eu vi que não era a minha vocação. Mas tem muita gente da família que não apoia. Gente, vamos apoiar. É uma coisa maravilhosa ser padre. Quem dera que eu pudesse ter sido um padre. Seria um maior orgulho para mim. Mas se você não tem vocação, casa. Entendeu? Se você tem vocação. Tem gente que não tem vocação para casar. Né? Se você vê que você não tem vocação para o casamento, também não é pecado você ficar solteiro. É melhor você ficar solteiro do que casar e fazer
M, né? Eu não vou falar aqui. Então, mas, se você tem vocação para o casamento, né? Não, eu quero me casar, eu quero formar uma família, quero ter filhos, porque, gente, eu já falei aqui, só vai habitar o céu quem nascer aqui. No céu não nasce criança, não. Tá? Então, quer dizer, então a gente precisa casar para poder ter os filhos. Ah, mas tem muita gente aí que faz filho sem casar. Tudo bem, mas não é o correto. O filho, eu não estou falando nem questão de pecado sexo, não, gente. A criança tem o direito de nascer numa família. Quantos, a maioria, claro que toda regra tem exceção, mas isso aí é um dado que é verdade. A maioria daqueles que são bandidos, psicopatas, eles não tiveram uma família, não tiveram pai, não tiveram mãe. Se você tem uma família, você pode até ir para o lado errado, mas é mais difícil. Não é tão bonito você ter uma família, um pai, uma mãe que te educa na fé, para ser, como dizia Dom Bosco, né? Bons cristãos e honestos cidadãos. Escreva isso e ensine isso para o seu filho. Eu não tenho. Se eu tivesse, eu iria ensinar isso para o meu filho. A você ser um bom cristão e um honesto cidadão. Entendeu? Então, quer dizer, para isso você tem que casar. E se você estiver à beira da morte, você tem que buscar unção nos enfermos. Gente, se você estiver morrendo, se você buscar uma confissão e receber unção dos enfermos, a igreja ensina que você vai direto para o céu. Porque você não tem mais tempo de pecar. O que nos faz não ir para o céu é o pecado. Então, se você está doente, estou dando um exemplo, tá, gente? Se você está doente, está morrendo, e você faz uma confissão, chama o padre, faz uma confissão, e você recebe a unção e você morre, a igreja ensina que você vai direto para o céu. Por quê? Porque você está purificado, você não cometeu mais nenhum pecado grave. Entendeu? Então, quer dizer, então a unção dos enfermos não é brincadeira. Né? Se você está doente, tem condição, chame o padre lá para dar unção. Quem dera que eu tivesse condição de chamar o padre para pessoas da minha família que estivesse morrendo. Agora, claro que não são todas essas pessoas que podem receber. Tem que ser católico, tem que estar vivendo de acordo com a fé católica. Ok? Então, gente, os sacramentos não é brincadeira, não. Tem gente que acha que é brincadeira. Não é brincadeira. Que as igrejas do Oriente, ou seja, a igreja ortodoxa, denominam também os santos mistérios. Olha só, então a igreja ortodoxa também tem os sacramentos. São as duas únicas igrejas que têm sacramento, gente, a igreja católica e a igreja ortodoxa. Os protestantes, né, os nossos irmãos protestantes não têm sacramentos porque o Lutero, né, rompeu com o Papa e eliminou todos os sacramentos, né, infelizmente. Né, infelizmente. A igreja ortodoxa, ela não obedece o Papa, mas ela não eliminou os sacramentos. Ela continua católica. Tá? Já os irmãos protestantes já não são mais católicos, ok? Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é o seu corpo. A igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Então, a igreja também é um sacramento, ok? Sacramento é que transmite a graça de Deus, ok? Então, assim como a igreja ministra os 7 sacramentos, a própria igreja também é um sacramento. Por isso que é um perigo a pessoa ficar afastado da igreja, ok? Então não basta Cristo, não. Para nós católicos não basta o Cristo. É preciso fazer parte da igreja. Parágrafo 774. Parágrafo 775. A igreja é em Cristo como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Bonito, né? Ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da igreja. Por quê? Porque a gente tinha perdido isso, gente. Adão e Eva, com o pecado original, fez a gente perder a união com Deus. A gente estava condenado ao inferno. Então, Cristo e depois a igreja é o que nos coloca novamente nessa união com Jesus, com o Pai e o Espírito Santo. Visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus,
A igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano, olha aí. Então, gente, a igreja é uma unidade. Por isso que eu falei aqui que a divisão na igreja é a pior coisa que existe. Gente, tem textos fortíssimos sobre isso. Ai daquele que causar divisão na igreja. Então é um perigo esse povo que fica aí causando intriga e fofoca dentro da igreja. Nós temos que unir e não separar. Quem separa é o demônio. Quem é que separa as pessoas? A família, os casamentos e também na igreja. É o demônio. Demônio significa isso, aquele que divide. Então você tem que unir e não separar. E principalmente na igreja. Se você fica aí fazendo fofoquinha para dividir a igreja, cuidado. Depois Deus vai te cobrar. É aquela parábola lá dos talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei? Você enterrou? Cuidado. Esta unidade já começou, pois ela congrega homens e mulheres, tá? O ser humano. Congrega homens de toda nação, raça, povo e língua. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Ao mesmo tempo, a igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Então, por que a igreja é uma unidade? Aonde que a gente sabe que a igreja é uma unidade? Através, primeiro, do Papa. O Papa é a nossa unidade, como eu já falei. Ninguém pode fazer nada sem autorização dele. Através da liturgia. A liturgia é uma só. A missa que é celebrada aqui, né? Eu não estou falando aqui, gente, de língua. Tá? Se a missa é celebrada em latim, português, não estou falando disso. O ritual da missa. O Papa aprova o missal romano. Como que a missa deve ser celebrada? Nenhum padre pode mudar aquilo ali, nada. Por isso que ninguém pode celebrar a missa a não ser o padre, ou o bispo, ou o Papa. Entendeu? Porque tem que seguir à risca aquilo ali. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Uma vez uma parente minha, que era católica, mudou de religião, falou: eu não sou mais católico porque a igreja não muda. Tá vendo como que as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento? Infelizmente, a igreja não pode mudar, meu amigo. A igreja pode mudar naquilo que é essencial, naquilo que não é essencial, mas na liturgia, naquilo que foi aprovado pelo Papa, que vem lá dos apóstolos, a igreja não pode mudar, nunca. Então as pessoas acabam, não, a igreja não muda, então eu vou sair da igreja. Então, infelizmente, você vai ter que sair. Entendeu? Então, gente, outra coisa, a igreja está em todos os lugares, olha aqui. Toda nação, raça, povo e língua. Então a igreja está em todos os lugares. Não existe um lugar onde não existe uma igreja católica. Ninguém tem desculpa. Né? Ninguém tem desculpa de não ir à missa. Todo lugar, toda cidadinha, pode ser até... Né? Mas eu moro na roça. Mas nem que seja uma vez por mês, o padre vai lá celebrar numa capela que tiver lá. Eu nunca vi um lugar onde não tem uma igreja. Então você não tem desculpa. Ok? Esse é o parágrafo 775. Último de hoje, gente. 776. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. Olha, então a igreja age, é Cristo que está ali. Nas mãos dele, ela é um instrumento da redenção de todos os homens. O sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero humano inteiro constitua o único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo, seja construído no único templo do Espírito Santo. Gente, mas isso é maravilhoso. É impressionante como o catecismo ele é profundo. Aí você poderia me perguntar assim, falou aqui assim, que a igreja é o instrumento da redenção de todos os homens e ela é o sacramento universal da salvação. Mas se a igreja ela é o instrumento e ela é o sacramento da salvação, mas não é Cristo? Tem gente que fala isso. Não é, mas a salvação não é em Cristo. Então como é que está falando aqui que é a igreja? Gente, a igreja e Cristo é uma coisa só. Cristo e a igreja é uma coisa só. Não sei por que as pessoas separam Cristo da igreja. Eu não sei por quê. Aonde está escrito isso?
que você tem que separar Cristo da igreja. É uma coisa só, meu amigo. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca, amigo. Quando a igreja te batiza, é o Cristo que te batiza. Quando a igreja te dá o perdão na confissão, é o Cristo que te perdoa. Quando você recebe o corpo de Cristo, você está recebendo o próprio Cristo. Entendeu, gente? Então a igreja e Cristo é uma coisa só. Não tem diferença entre a igreja e Cristo. É isso que... Gente, no dia que as pessoas entenderem isso, o demônio vai ficar louco. Por que ele está fazendo a festa no mundo hoje? Porque as pessoas ainda não pararam para pensar. Por favor, gente, nós temos inteligência. Você é crismado? Eu sou crismado, graças a Deus. Se você é crismado, você tem inteligência, que é um dom do Espírito Santo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Cristo e a igreja, eles não se separam, é uma coisa só. Assim como a Santíssima Trindade não se separa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Cristo e a igreja é uma coisa só. Não tem diferença entre Cristo e a igreja. Isso não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus tem infinitos textos que dizem isso. Vou citar mais uma vez, já falei aqui várias vezes, vou falar mais uma vez. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. Quem rejeita a igreja, rejeita Cristo. Quem rejeita Cristo, rejeita o Pai, rejeita Deus. Então, como é que é? Deixa eu explicar para você entender. Deus enviou Jesus, o Filho voltou para o Pai e deixou quem? Seu corpo, a igreja, no mundo, até ele voltar. Então, aonde que Deus fala conosco? Através do seu corpo, que é a igreja. Entendeu, meu amigo? Então, não fique com esses pensamentos. Não olhe para os erros humanos da igreja. É outra coisa, pelo amor de Deus. Eu vou encerrar, já encerramos. Vou falar isso pela última vez, né, nosso último vídeo do ano, para você entender. Não olhe para os erros humanos da igreja. Não olhe para isso. Não se incomode com isso. Isso aí vai haver até Jesus voltar. Lembrando que é o joio e o trigo juntos. Jesus falou isso. Só vai haver a separação do joio e do trigo no final dos tempos. Então na igreja tem peixe bom? Tem. Mas também tem peixe ruim. Mas os peixes ruins são menos. A gente acha que os peixes ruins são mais do que os peixes bons. Não é. Não é. Tem peixes ruins? Tem, eu sei que tem. Mas tem peixes maravilhosos dentro da igreja. Tem gente boa na igreja. Então, não fique olhando para aquela minoria. Não. Vamos olhar para a maioria. Nós somos maioria. O bem é maior do que o mal. A gente tem a tendência de achar que o mal é maior, que o mal vai vencer o bem. Não, o bem vai triunfar. O bem é maior. Cristo não perde. Você acha que Cristo vai jogar para perder? Então não vamos olhar para isso. Entendeu? Vamos estar firmes na rocha, não é? Na rocha que é Cristo. Entendeu? Então nós paramos aí no parágrafo 776. O 777 é resumo. O 778 também, 779, 780. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre a igreja. Né? Tem muita coisa, gente. Pense você que acabou, porque não acabou, não. Assim como Cristo, a gente gastou aí 25 aulas, eu acho que a igreja também vai ser quase isso. Porque ainda tem muita coisa para a gente estudar. O parágrafo 781, olha aí. A igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, nós vamos estudar tudo isso. A igreja que é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Na próxima aula, então, nós vamos estudar isso a partir do parágrafo 781. E nós vamos continuar também o nosso estudo bíblico, que nós estamos aí caminhando no Antigo Testamento. Vamos estudar todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, livro por livro, tá? Claro que aquelas passagens principais, não é? E também abordar alguns temas aí da nossa fé que a gente achar necessidade. Eu quero colocar um pouco também da vida de alguns santos, que os santos, eu já falei aqui hoje, são exemplos de vida para nós. Então eu quero colocar aqui a vida de alguns santos também, para a gente poder imitar a vida deles, ok? Então, gente, eu quero encerrar então, estamos aí no finalzinho. Como esse é o último vídeo do ano, primeiramente eu quero pedir a você que continue se inscrevendo, tá? Continue, nós já vamos aí para mais um ano que se encerra, não é?
E eu quero agradecer, mas quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, por favor, compartilhe os nossos vídeos, como todo vídeo eu peço isso, por favor, para que o nosso canal possa crescer, ok? Divulgue, divulgue. Se você é católico, eu não quero nada para mim, gente, eu quero simplesmente levar um pouco do meu conhecimento para aqueles que ainda não têm, né, um pingo de conhecimento, ok? Nós precisamos fazer esse povo acordar, tá? Infelizmente tem muitos católicos ainda, estão perdidos ainda e não sabem, né, o valor da sua doutrina. E eu quero encerrar então esse ano agradecendo, né, a Deus por mais esse ano, tá? Então, primeiro a Deus por nos ter dado vida, saúde, não é? Um ano difícil, tivemos aí essa pandemia, tivemos, eu sei que a gente tem as nossas perdas, a gente tem problemas, quem de nós não tem problemas, não é? Então eu sei que a vida não é um mar de rosas, mas pelo menos estamos aí, firmes, com tribulações, mas estamos pelo menos vivos, não é verdade? Então vamos agradecer, e quero também agradecer a você que me acompanhou nesse ano, quero agradecer aquelas pessoas que me ajudam, quero agradecer aí o meu primo que me ajuda no canal, tá? Meu primo Jackson, que produz aí os meus vídeos, que eu não entendo nada, gente. Negócio de internet, eu sou um leigo. Então é ele que produz aí os meus vídeos para vocês, tá? Me ajudou também a melhorar. Não sei se vocês notaram, que melhorou aí a câmera, né? Tava com a câmera muito ruim, então a gente, né, ele me ajudou aí a dar um jeito nisso. Então, quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão de fé, amigo de fé, irmão camarada, né? Como dizia o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, que infelizmente nos faleceu esse ano, nos deixou esse ano. Tá? Mas também quero agradecer a você que me acompanha, tá? Então continue me acompanhando se você gosta dos nossos vídeos, tá? Você que aí comenta nos meus vídeos, esse ano pouca gente comentou, eu gostaria que você comentasse mais. Comenta aí se você está gostando, se você está entendendo, tá bom? Eu fico muito feliz quando alguém comenta nos meus vídeos, tá? Então que você possa continuar aí junto com a gente nesse próximo ano que se inicia, tá bom? Então, que Deus possa abençoar cada um de nós nesse ano que vai começar, que seja um 2023 melhor, né, gente? Que a gente possa, o que a gente pede a Deus é isso, saúde, né, e principalmente, né, fé. Fé mais em Deus, fé mais, né, na igreja, não é verdade? Bom, se você está afastado, talvez esse ano você esteve afastado da igreja. Quem sabe esse ano você volta. Final do ano eu posso estar falando aqui, você que né, estava afastado, você voltou. É festa no céu, sabia disso? Tem uma música bonita, né? Porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Aquela música bonita que a gente canta. Então, quer dizer, que a gente possa celebrar muitos que vieram para a igreja esse ano. Quem sabe em 2023, você que estava afastado, volte para a igreja. Não é verdade? Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Então, você tenha, então, um ano de 2023, né, com a bênção de Deus. Peço a Nossa Senhora, a nossa mãe, né, que ela interceda por nós, interceda por esse canal, tá? Porque a igreja ensina. Pede à mãe que o filho atende. Eu sei que Jesus é um bom filho. Então eu quero pedir aí a Nossa Senhora e a toda a corte celeste, né? Porque diz que onde está Jesus está toda a corte, né? Os anjos, os santos, né? Que nos abençoe aí, abençoe o nosso Brasil, gente. Vamos começar um ano difícil de transição, não sei como é que vai ser isso aí. Então vamos pedir a Deus, né, ao Brasil, ao mundo, à nossa igreja, à família, à nossa família, que haja mais amor, menos divisão, mais união, né? Então, por fim, né, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo ano, se Deus quiser. Feliz 2023 para você, gente.